Esse romantismo foi criado pós-pandemia. Os nossos jovens, eles não foram preparados para lidar com as coisas que são ruins também. Então, eles não têm maturidade. Tem muita gente fraca, né, cara? Romantiza demais. Hoje você vê a geração que grita com o professor. O professor tá ali de enfeite. Por que eu vou agir como pleno se eu sou júnior, se me paga como júnior? O fator decisivo ainda é grana. Principalmente a galera dos 20 e alguma coisa. Já aconteceu de uma pessoa ir tão mal que você tirou ela no mesmo mês? Já aconteceu nos 45 dias. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Edson por aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui, semanal do Ninja Talks, onde nós trazemos ninjas aqui para conversar, pessoas que estão diretamente ali no dia a dia, nas trincheiras, fazendo acontecer, de grandes empresas, grandes profissionais. E hoje eu tô com um convidado aqui, cara, que vai dar, acho que vai dar água na boca aqui para muita gente, porque é um cara que, talvez ele trouxe brinde aqui pra gente ou não? Eu vou dar uma dica, o cara trabalha na Heineken, vai vendo, tá? E aí, Nicole, tudo bem? Tudo bem. Joia? Ansiosa. E olha que eu nem bebo, cara. Eu fiquei com vontade de beber aqui. Tô aqui com o Renato França. Prazer, Renato. Tudo bem? Prazer, Edson. Obrigado pelo convite. Tamo Prazer junto. estar aqui com vocês, Nicole. Legal demais. Bora lá. Hoje vamos falar sobre muita coisa, mas principalmente no fato de crescimento de carreira, né? Como que o Renato fez para crescer na carreira dele. Eu vou falar aqui do currículo dele, baita currículo, inclusive. Como que ele galgou ali grandes passos ali para chegar na parte de... Bom, você vai entender. Ele é um grande executivo hoje na Heineken. Ele vai dar muitas dicas para vocês aqui sobre crescimento de carreira, sobre alta performance e muito mais, tá? O Renato, aqui, ele tem 35 anos, tá? E atualmente ele é gerente de vendas e execução na Heineken. Ele iniciou sua carreira como vendedor na Vompar. É Vompar ou Vompar? Vompar, é Vompar. a Coca-Cola que tem uma franquia em Santa Catarina. Ah, antiga Coca-Cola, exato, legal. Passou por grandes empresas como McDonald's, né? Inclusive, fiquei sabendo que ele foi semifinalista, né? Semifinalista. Nacional, né? Nacional no McDonald's, muito interessante. A Nicole também trabalhou no McDonald's, né, Nicole? Exatamente. Muito legal. E construiu sua trajetória bem sólida ali na Heineken, onde tem 8 anos lá, cara. E vamos falar então sobre liderança, produtividade, carreira e muito mais. Então, cara, mais uma vez, bem-vindo aí. Tamo junto e obrigado pelo convite. Obrigado eu. Convite obrigado. não, pelo aceitar o convite, perdão. Obrigado eu pelo convite, pela oportunidade, se desafiar, entrar na jaula, como a gente conversou aqui nos bastidores. Sim. Espero conseguir agregar aí um pouquinho pro pessoal. Ah, com certeza. Agregar muito. E o podcast é muito disso, sabe? Trazer gente que tá ali realmente acontecendo e que às vezes não teve a oportunidade ainda de vir num podcast. Então, muito legal você tá aqui com a gente, beleza? Bora. Cara, conta um pouquinho da sua história rapidamente aí pro pessoal. Como é que você conseguiu fazer essa ascensão tão legal aí na Heineken? Enfim, dá um overview aí da sua carreira e daí seguimos em frente. Legal. Vamos lá. Eu comecei no ramo de bebida, então como tu falou, na antiga Vompar, que é uma franquia de Coca-Cola lá em Santa Catarina, que foi onde eu vivi minha vida inteira, em Blumenau. Uhum. Eu sou paranaense de Francisco Beltrão, no sudoeste. Beltrão, né? Aquela... Do Beltrão, não é? Nossa, eu tô muito velho, cara. Do Sai de Baixo lá? Não Sai de Baixo não, da... Pato Branco, era Pato Branco, é próximo. Francisco Beltrão é próximo de Pato Branco. Legal. A mesma região, mas a associação foi boa, é isso. Então, eu sou professor de Francisco Beltrão, mas fui com menos de um ano para Blumenau, Santa Catarina, onde vivi minha vida lá até 4 anos atrás, que estou 4 anos aqui na cidade. Legal. Comecei, então, em 2010, como promotor de vendas, ainda na Vompar. E então conheci absolutamente nada de bebida, como que era promotor de venda, o que fazia, o que não fazia. Mas logo nos primeiros meses me apaixonei muito, entendi como é que era o negócio. Logo depois de 6 meses acabei sendo promovido a vendedor. E depois daí já são quase 15 anos nesse ramo de vendas e persuasão e a loucura do dia a dia que nos engaja e me motiva muito. Esse ramo para mim hoje acho que eu dificilmente trocaria de ramo hoje por essa emoção do dia a dia, assim. Depois disso, eu tive a oportunidade de receber um convite para movimentar para a Heineken, depois de 6 anos na Coca-Cola, onde que também inicio como vendedor, mas com um projeto muito ambicioso, porque foi o momento que Heineken compra a antiga Brasil Kirin, Skin, que teve essa fusão lá em 2017. Aceito o desafio, mas na época, era amigo meu que me contratou na época, que tinha conhecimento como vendedor. Que tem um desafio, cara, a gente precisa de ti, conhece tua trajetória como vendas. E eu falei, tudo bem, eu entro, mas eu entro não para ser um vendedor, eu quero entender como é que eu posso ser algo a mais. E isso foi algo que sempre me motivou, e eu aprendi isso lá atrás, no meu início de carreira, a entender um pouco qual é a minha projeção
esperada e o que eu posso chegar, onde eu posso chegar dentro da companhia. Um plano de carreira bem estruturado. Legal. Então, isso hoje é decisivo para qualquer empresa onde eu estiver, e a Heineken me chamou a atenção por causa disso. O plano de carreira. Plano de carreira. Massa. Então, quando eu entrei, esse me deslumbrou. Ele falou, cara, eu tô aqui, sou supervisor, era vendedor, vamos trabalhar. E aí, onde que a gente começa a dar algumas dicas, que é o entender o que eu preciso para ir pro próximo passo. Isso foi um fator decisivo, assim, desde o início da minha carreira. Entender o que eu preciso, aonde que eu preciso chegar, mas o que eu preciso, quais são as skills que eu preciso me desenvolver. Isso me ajudou bastante. Então, 1 ano e meio depois, eu consegui ir para a parte de supervisão. Legal. 4 anos e 4 meses depois, vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Depois de alguns nãos, de algumas negativas, eu consigo subir para a cadeira de gerente de vendas, onde eu estou há 2 anos e 3 meses. Legal. Já olhando pro futuro aí, em breve. Massa. Tentei resumir um pouquinho aqui. Massa. Legal, essa mentalidade já veio crescendo ali, né? Exato. Por isso que eu tô falando. A gente vai falar de crescimento de carreira e acho que trouxemos o cara certo para falar sobre isso. Legal. E, cara, você chamou atenção essa questão do plano de carreira, né? Que você chamou muita atenção, né? Você acha que hoje, inclusive a geração que tem hoje, você tem 35 anos, tem 36, então é uma geração bem parecida. Aliás, é a mesma geração. Esse pessoal... É só também, né? 30. Você tem 30 também. Tem 30, exato. Você acha que o pessoal hoje em dia olha muito para plano de carreira também? Ou o salário ainda conta muito? Então... Claro que os dois, mas... O que eu tenho observado, até um pouquinho nas entrevistas que a gente tem visto, o pessoal fala... Eu ouvi, e até casos recentes, assim, que falam... Poxa, para minha carreira e pela marca que a companhia representa hoje, pelo poder, enfim, por toda a trajetória... Pô, pra mim faz super sentido, mas no final das contas eu observo que o fator decisivo ainda é grana. Então ainda eu vejo principalmente uma geração um pouco depois da gente, né? A galera dos 20 e alguma coisa, principalmente essa geração, eu sinto muito essa questão... Não sei se acho que é imediatismo, né? Essas novas gerações, a gente fala muito do imediatismo. Querem tudo pra ontem. Eu tenho um irmão de 20, eu vou esquecer a idade dele, ele vai brigar comigo. De 21 anos, vai fazer agora. Que eu observo muito isso nele. Ele ainda tem essa questão de carreira, porque ele me vê muito com espelho ainda, mas eu entendo também com ele que ele... Não, mas poxa, eu precisava ganhar mais, tal. Eu falei, calma, cara. Vai chegar o teu momento. Tu entendeu que tem a possibilidade de carreira? Tem. Então, calma, entende o que tu precisa pro próximo passo. Mas eu vejo que hoje é mais grana ainda. O pessoal mais antigo olha muito pra carreira ainda, e isso pra mim é o que faz mais sentido, como eu comentei. Mas, atualmente, grana. Eu acho que é o que tá movendo. E eu acho ruim isso, inclusive. E faz com que eles troquem também, né? De emprego muito rápido. Muito rápido. Exato. Muito rápido. A gente pega currículos bons até, mas aí tu começa a se questionar. Mas peraí, tu ficou um ano aqui, 3 meses, 6 meses aqui. O que aconteceu? Daí vem diversas... E é legal, porque daí vem diversas... N histórias, né? Desde que era muito longe, como já pegamos já. Não, porque era muito longe, eu não queria ir. E até casos mais, né? Alguns são um pouco bem sinceros, digamos assim. Eles falam, tive problemas com o chefe, não gostei de tal coisa. Isso aí. E no final, mas no final não foi nem isso, né? O final é a questão monetária que foi o fator decisivo. Eu também tive casos recentes de entrevistas que pegaram bem nessa questão, inclusive. Exatamente. E tem chegado cada vez mais, né? Currículos com assim, né? Será que vai ser um novo normal, o que você acha? Poxa, eu torço que não. Torço que não. Mas acho que sim. Quando nós abrimos posições, a gente recebe bastante currículo, bastante gente se candidatando, mas no final, quando a gente vai montar aquele quebra-cabeça, que é o que a gente espera, né? Hard skills, soft skills, um pouquinho mais de comportamento, de entendimento, com experiência ou sem. A gente tem os 2 modelos para determinada função. Se é um júnior, poxa, é uma forma de trabalho da companhia e minha muito específico. Pô, pegar um cara júnior sem experiência, a gente moldar do nosso jeito, alinhado com comportamentos e valores, dá super certo. A gente tem alguns cases de sucesso em relação a isso. Mas também tem aquele cara, currículo super embasado, que vai chegar e sentar na cadeira como se tivesse algum tempo. Também, isso acontece também. Uhum. O X da questão é, quais são as pessoas que vão entender, quais são as pessoas que vão dar sequência numa forma de trabalho, entender o que a gente tem para oferecer. Então, é esse que é o meu desafio. Mas ainda, e é esse equilíbrio da questão monetária que a galera quer crescer muito rápido, assim. Tive uma entrevista recente, cara, e eu contei um pouquinho da minha história. Poxa, Renato, não, legal, que bom que eu posso ser promovido 6 meses para a posição X. Falei, não, você pode, mas depende calma. de você. Exato. Exatamente, depende de oportunidade a empresa vai disponibilizar. Mas peraí,
Qual é o teu entendimento? Qual é o teu nível de maturidade do negócio? Então, o imediatismo, pra mim, ele ficou muito claro, assim, essa situação. Interessante. E mesmo depois que entra, você acha que ainda tem isso também? Quando o cara entrou, ou depois que ele entrou, o imediatismo dá uma baixada assim, ou não? Eu acho que não. Pelos casos que eu vivenciei, não. Ele continua mesmo... no momento da entrevista, eu tomo um cuidado muito grande sobre alinhamento de expectativa. Então, a gente fala... Eu gosto de falar tudo que é ruim. E até coisas que... maximizar essa relação do mercado, né? Do mercado de trabalho. Fala, cara, tu vai enfrentar essa dificuldade lá fora, tu vai ter esses concorrentes, isso aqui pode esbarrar, faz sentido pra ti, é o que tu quer, é o que tu deseja, é o que tu vai se sentir bem, que é um pouquinho do que eu falo também pra frente aqui. A pessoa se sentir bem no que ela tá fazendo, sabendo dos desafios. Então, mesmo com toda essa expectativa alinhada, tem caso... Poxa, Renato, não é o que eu imaginava, é muito isso. Daí eu falo, bom, mas lembra que eu comentei contigo há X tempo atrás que poderia acontecer e tal? Imediatismo. Imediatismo, isso é algo que... Aceitou, mas depois que viu, não é mais isso que eu quero, já quero... Exato. Fica até uma lição aqui também. A gente tem feito bastante isso também em entrevistas, que é aquela história... É meio que desvender um pouco a vaga, sabe? Falar o que tu não é nem desvender, é jogar a real ali, sabe? Ó, cara, você vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo bem? Então você vai trabalhar pra caramba aqui. Você tem possibilidade, inclusive tem um caso recente, o José, que tá até assistindo a gente ali. Foi assim, não foi? Cara, a vaga foi vendida assim, cara. Aqui você vai ter chance, porque você vai. Mas, mano, a entrega é assim. Vai ser assim, assim, assim. Beleza? Top? Top, então bora. E quem não topa sai no meio do caminho. Isso aconteceu com a gente também. Porque como a gente fez entrevista coletiva, né? Ele comentou. Quando alguém começava a falar de coisa ruim, começava a ser gente. Exato. E quem quis ficar, ficou. Eu já participei de uma entrevista que foi bem legal. Que foi exatamente assim. Várias pessoas, chegou um gestor, falou, tocou o terror, tudo que é ruim. Aqui é assim, 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 o salário é XYZ, tem vale-refeição, não tem. Eu vou sair, daqui 10 minutos eu volto. E o pessoal vai sair. Daí tu via a pessoa levantando assim. Daí eu fiquei ali e falei, gente do céu, será que eu quero? Será que eu não quero? Fiquei. Então, acontece. Mano, uma boa estratégia essa, hein? Essa é boa, hein? Essa é boa. Esse no presencial, né? Presencial. Mas às vezes pode ser uns 5 minutos ali, 5, 10 minutos ali no coisa. Porque a gente usou muito disso também, porque... Cara, querendo... Eu acho que todas as gerações devem ter tido isso, mas agora a gente tá como gestor, né? Na nossa geração. Mas tem muita gente fraca, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, velho. Mas não é fraco no sentido de... Pelo amor de Deus, no sentido de fisiológico, biológico, ou tá precisando... Não é isso. Tô falando no sentido de... Cara, igual você tá falando aí, o salário é esse, você vai ter esse aqui, isso aqui, isso aqui. Romantiza demais, cara. E não sei se você sente isso também, mas a gente sente bastante isso lá, cara. Você usou uma palavra que eu gosto bastante, assim, o romantizar o negócio. Não, nossa, é lindo, maravilhoso, não sei o quê. Mas, presta atenção aqui. Você tá vendo esse outro lado que eu tô te falando? Que eu tô te mostrando a realidade, as dificuldades de mercado que tu vai enfrentar. Tá ok pra ti. Não, é porque isso aqui... Eu falo, não, mas tu tá vendo isso aqui. Essa ambição, não sei se é ambição, talvez a palavra certa, mas essa priorização desse romantismo do negócio, eu acho que ela é demasiada, sabe? É legal isso, porque vai demonstrar uma certa paixão do negócio, mas quando elas passam de um certo limite, vira esse romantismo que... É que tem esse romantismo, na verdade, ele foi criado pós-pandemia, né? Exato. Porque tem ali vamos colocar as ideias, né, do mundo VUCA, BANI, etc., foram criando pequenas ideologias, né, de qualidade de vida, saúde mental e tudo mais. E são temas que são muito válidos e são importantes, sim, mas a gente também não pode criar de uma forma que tudo seja bom sempre e não tenha um lado ruim, porque os nossos jovens, eles não foram preparados para lidar com as coisas que são ruins também, então eles não têm maturidade. Eu tenho uma sobrinha de 17 anos. Graças a Deus, ela passou pela época da pandemia, inclusive ela se formou, vai se formar agora, na verdade, mas ela estudou na pandemia em home office, mas 17 anos. Ela procurou o primeiro emprego por vontade dela, tá trabalhando de jovem aprendiz e tal, mas se você pegar a turma dela, nenhum da turma dela tem o mesmo perfil que ela. Ela é fora da curva, mas é por conta da criação da minha irmã, que veio muito de... você tem que ter o seu dinheiro. Ela nunca obrigou a Isabelle a fazer nada, né? Mas ela sempre ensinou, deu exemplo de que ela tinha que batalhar. E aí, essa geração, quem vai fazer isso vai se destacar bem... Vai ser fácil destacar daqui a pouco, né, cara? É isso que você falou. Vai ser muito fácil, cara. Meu Deus, velho.
Hoje em dia que isso destaca sempre... Não, enfim. Vamos Eu lá. entendi a tua linha de raciocínio. Pra Exato. mim faz muito sentido. Exato. Muito sentido. Mas o pessoal que nunca recebeu um não sabe o que é ter que batalhar pelas coisas, o pai passando na cabeça. Aí que chega na empresa, aí é a empresa que tem que cuidar. Exatamente. E teve a questão da escola, né? Na minha época, pelo menos, se eu gritasse com o professor, era nível de autoridade. Você respeitava o professor, porque o professor era o adulto e tudo mais. Hoje você vê a geração que grita com o professor, que faz o que quiser e o professor tá ali de enfeite. Então, é foda isso. Nossa, e cara, e como que você... Qual foi o segredo ali pra você crescer tão rápido assim na sua carreira, em especial na Heineken? Dá pra ver que você já teve esse ímpeto natural de ambição, querer ser o primeiro, etc. Dá pra ver que você tem isso. De onde veio isso e como é que você conseguiu chegar tão rápido ali? E vejo que isso ainda não chegou aí onde você quer. Tem mais coisas pra você subir, né? Tem mais coisas. Qual que é o tempero ali? Então, falando da minha primeira experiência, que foi no McDonald's, né? Lá com 16 anos. Eu tive uma trajetória parecida, um pouco mais breve, mas de sair de atendente a gerente de plantão. Também, então, eu tive essa trajetória interna e não conhecia absolutamente nada da vida com 16 anos. Primeira experiência de carteira assinada, enfim, entendendo como é que era, super tímido, inclusive. Aí você imagina uma pessoa super tímida trabalhar no McDonald's com atendimento ao público, né? Então isso começou a me desenvolver muito em relação a isso e eu agradeço demais tudo que eu vivi lá dentro. Mas lá me chamou muita atenção, assim, e até uma pergunta em relação a feedback, que é uma frase que me marcou e essa frase faz 20 anos. Vai fazer 20 anos, faz 19 anos. Estava na operação, na parte de atendimento ao público, limpando uma máquina de sorvete. E passa um gerente de vendas na época, que depois virou meu amigo. Gerente de vendas não, gerente de plantão, tô misturando as áreas. Um gerente de plantão na época falou, cara, se você continuar assim, você vai virar gerente. Eu falei, caramba, sério? Se eu só fizer isso, eu viro gerente? Obviamente que na ingenuidade de um atendente de restaurante naquele momento, mas eu falei, peraí. Isso começou a me chamar a atenção. Fui trocar ideia com outros amigos que estavam em outros cargos. Cara, não, tu pode, existe a possibilidade, tu precisa fazer isso. Falei, tá, se eu fizer isso, você vai. Eu fui lá e fiz isso e isso começou a dar certo. Então, eu ganhei esse start com 18 anos, recém feita a maioridade, eu virei gerente, que é o cargo que eu conseguiria alcançar. Então, quando eu entrei na Heineken, eu já entrei com esse speech. Digamos assim, não a fórmula do sucesso, mas o caminho qual eu deveria seguir, que já tinha dado certo comigo mesmo, sendo uma empresa de outro ramo. Foi isso que eu entrei. Então, eu entrei como vendedor, beleza. Cheguei para esse amigo meu que me contratou, eu falei, vem cá, o que eu preciso para virar supervisor? O que eu preciso para sentar na tua cadeira? Ele falou o seguinte, você precisa fazer isso, você precisa ter essas soft skills, tu precisa ter esse conhecimento técnico, tu precisa mexer em X ferramentas, SAP, etc, Excel, vamos lá. Falei, tudo bem, eu quero, você me ajuda? E aqui é um ponto que eu quero destacar, eu tive muita sorte, assim, de ter pessoas muito boas acima, e gestores e conexões muito boas, que me ajudaram, eu sou eternamente grato por... Eu não vou falar nomes aqui porque se eu esquecer vai dar problema, mas eu sou eternamente grato por várias pessoas que me deram esses feedbacks. A gente vai falar aqui de feedback também. Renato, beleza, eu quero. Que é um pouco do que, até fazendo essa comparação com a geração atual, eu escuto muito, eu quero. Mas beleza, ó, pra tu avançar, tu precisa fazer isso. Não. Tudo isso? Eu falei, tudo isso? Não, então, veja bem, não sei o quê. Então, eu escuto isso e isso me chateia um pouco. Eu quero. Daqui a pouco vai dizer, não, mas a companhia não me deu a oportunidade. Eu falei, mano, calma aí, acabei de te dar a linha de sucesso aqui para tu seguir. Então, lá atrás, eu entendi isso com muita facilidade. Então, como vendedor, eu procurei, claro, tem que se destacar. Como número, com entregas, com fazer o algo a mais. Mas tem uma frase que eu gosto bastante, que eu uso para mim, assim, é fazer o básico bem feito. Feijão com arroz bem temperadinho e buscar o algo a mais. Então, fazia um feijão com arroz muito bem feito, entrega de resultados, se destacando, ranking, né? Comercial é ranking. Então, se destacando no ranking. E comecei, eu falei, cara, o que você faz? Como é que é o teu fechamento do dia? Meu fechamento do dia eu preciso aqui, fazer essas aprovações, liberar isso aqui. Eu posso fazer? Ele me olhou assim, pode. Então, isso me ajudou a entender também o processo de aprender a próxima função não estando nela. E ter... estar na cadeira sem sentar de fato com o cargo. E ter a sorte de ter gestores que me deram essa liberdade. Porque eu já ouvi de outros colegas que trabalham em outras empresas, falo, cara, na minha empresa não tem essa oportunidade. Então aqui eu trago algo que também eu quero destacar nessa parte de carreira, que é competências funcionais com oportunidade. Sim, eu busquei minhas competências e fechar esse xadrezinho do que eu precisava para os próximos passos, mas se eu não tivesse as oportunidades, de nada me adiantaria. E ter gestores que me dessem essa oportunidade.
Então, eu consegui avançar para a posição de supervisor. Falei, opa, deu certo. O que eu vou fazer? Eu vou replicar o mesmo passo que eu fiz lá atrás, agora para gerente de vendas. Esse foi um pouquinho mais desafiador. Imagino. Esse foi um pouquinho mais desafiador. Mas agora você tá replicando basicamente o arroz e feijão de novo, né? Porque agora é aquela história que você falou, né? O arroz e feijão bem feito na consistência, ele é melhor do que sprints rápido, tiros rápidos, bem feitos, mas durou uma semana, 2 meses, né? É mais ou menos isso também, né? Isso para mim, no meu entendimento, é o que diferencia profissional de alto nível, de alta performance, de profissional que vai vir exatamente o que te falou. Ele vai entregar energia 1, 2 meses, vai dar um sprint, daqui a pouco ele tá lá em baixa performance, tu vai lá entender o que aconteceu. Não, cara, tô cansado. Gastou toda a energia. Gastou toda a energia. Uma maratona. E não avançou. Então, até quando a gente analisa alguns resultados, aquela curva orgânica, assim, é sempre a melhor, né? Eu falo o gráfico serrote, né? Que é aquele gráfico, cara, estoura um mês, cai no outro, tá. Para aí, vamos ajustar isso aqui. O que a gente pode fazer? Quais as oportunidades? O que tu fez aqui de bom que tu deixou de fazer aqui? A gente começa a montar um plano de ação para isso dar certo. Bem legal, cara. E além desse imediatismo que você enxerga no pessoal, né, que faz com que eles gastem energia muito rapidamente, querem crescer, quais outros erros que você enxerga nos profissionais que impedem o crescimento deles? Então, esse que eu comentei do verbalizar eu quero, sem saber, e às vezes o que precisa para estar na próxima cadeira, para a próxima função. E o que me chama bastante atenção, que é até uma dica importante que eu trago em relação às conexões. Hoje, conexões, exemplo, com pessoas de outras áreas, pessoas que já estão na cadeira há muito mais tempo, pessoas mais sênior, seja um diretor, um vice-presidente, se tiver acesso. Esse cara já passou. Esse cara vai te agregar demais. E às vezes, como já aconteceu comigo em alguns momentos, eu tô pensando de ir para essa área. Eu vou trocar ideia com a gestora da área, eu falo, cara, não quero mais. Eu imaginava uma coisa e é outra. Então, respondendo a tua pergunta, o meu entendimento é o querer, sem saber, de fato, quais são as competências, o job description da função de fato, o que ela vai enfrentar, e sem ouvir quem está sentado na cadeira. Vem cá. O que eu acho da função é isso. Mas me fala você, Nicole, o que é essa função no dia a dia? E perguntas que eu faço quando eu vou fazer esses questionamentos para pessoas que eu quero sentar na cadeira, que eu quero estar no lugar da pessoa. Eu falo, beleza, eu não quero saber da parte boa, eu só quero saber da parte ruim. O que é ruim, o que é difícil. Porque se eu for me desafiar e falar, não, é isso que eu quero, a parte boa vai ser legal, tá tudo bem, a gente vai estar dando risada. Mas quando a parte ruim, a parte difícil apertar, eu vou dizer, eu não posso reclamar, porque a minha expectativa estava alinhada em relação a isso e eu quis vir para cá. Já tem em mente, né? Isso é algo bem importante, assim, que eu acho que diferencia um pouco dos profissionais de hoje. Cara, legal. Eu anotei algumas coisas aqui que você estava falando. Interessante, até para resumir aqui o que ele está comentando. Muito interessante, cara. Então, por exemplo, você comentou sobre saber o que tem no nível acima, né? Ou seja, você conversou, né? E dá para ver que você é muito desse cara que... Cara, deixa eu ver o que tem do lado de lá. Deixa eu ver não só as flores, mas os espinhos, para ver se eu aguento. Exato, né? Exatamente. E tá tudo bem se não aguentar. É uma escolha. Né? Às vezes até mais maduro. Você fala, cara, deixa eu entender realmente. Não, eu prefiro não ir, né? Não desgastar toda a companhia. Porque às vezes tem isso, né? Você realoca uma pessoa de lugar, etc. Faz todo um planejamento, aí a pessoa, pô, eu não quero mais. Aí, aquela peça do dominó, do xadrez ali, pô, cara, mas agora, velho... Queima cartucho, né? Exato, queima cartucho. Então, bem interessante. Saber o que tem no nível acima é bem interessante, né? No sentido também, não só dos coisas ruins, mas, cara, o que eu preciso, quais skills... Quais habilidades eu preciso ter para chegar onde você tá aí agora, né? Bem interessante também isso aí. Outro ponto também legal que, cara, isso aqui até, de uma certa forma, até um tabu, né? É sobre ser ou atuar antes de ser, né? Ou seja, sou um júnior hoje, cara, deixa eu... Entendendo o negócio que você comentou, deixa eu ver o nível acima. O pleno faz isso, ele tem essa mentalidade, etc. Deixa eu já agir como pleno. Só que hoje em dia eu percebo, até quero ouvir sua opinião sobre isso, o público hoje acaba pensando, eu não vou fazer mais o que eu sou pago para fazer. Por que eu vou agir como pleno se eu sou júnior, se me pago como júnior? Por que eu vou agir como pleno? Né? Então, acaba tendo esse tipo de mentalidade, não é isso? Então, essa proposta trazendo... E, cara, ele, pessoal, é uma pessoa que cresceu muito, vejam. Pega aqui os códigos. Olha a diferença, então, de mentalidade, né? Então, o que você acha sobre isso, que é esse pessoal, assim? Então, é muito do que até a gente estava comentando antes, né? Pô, o pessoal da geração vai ficar chateado comigo, né? Mas do quanto que tá disposto a se desafiar e entregar energia. Porque, beleza, eu vou ter que fazer o meu e me desafiar a aprender algo a mais.
Então, hoje, exemplo, e comparativos que eu faço, e para mim tá muito nítido isso hoje. Nesses meus desafios que eu enfrentei lá atrás, e eu trago isso em alguns momentos quando eu vou conversar e dar feedback para pessoas que estão entrando ou pessoas que estão com alguma dificuldade, as pessoas acham que tu caiu de paraquedas na cadeira de gerente de vendas. Não, pessoas que não conhecem a história, pessoas que entram na companhia. O Renato é gerente de vendas. Alguém colocou ele lá, ele é indicado. já veio de fora, já veio com alguma experiência. E quando eu começo a falar um pouco, ele fala, caramba, cara. Então é fácil. É aquela outra questão que a gente comentou. Mas o quanto que eu tive que me entregar final de semana, depois do horário, buscar algo a mais. Às vezes no horário de almoço, vou fazer o almoço aqui. Eu tenho 1 hora, cara, vou comer aqui em 15 minutos, porque eu quero aproveitar esses 45 para mexer numa ferramenta que eu quero aprender e me desenvolver. Então isso é o que eu mais sinto diferença hoje, assim, Edson, no nosso dia a dia. Se eu chego hoje para uma pessoa que não tem essa mentalidade como tu trouxe, aberta e de ambição, de carreira, de prospecção, o cara falou, mas beleza, mas tu me garante que eu vou subir para essa posição se eu fizer isso? Eu falo, não, eu não te garanto. Eu tô te falando que esse é um caminho que ele é mais curto e a tendência de dar certo é muito maior do que tu continuar fazendo o que tu tá fazendo. Mas, de novo, tu vai ter que gastar energia, tu vai ter que pegar um tempo livre teu, que às vezes tu vai utilizar com família, tu vai fazer um esporte, alguma coisa. Nesse período, por esse espaço de tempo, tu vai precisar se dedicar mais. Isso eu vejo que o pessoal não tá muito afim. Eu vejo que o pessoal fala, não, puxa, será? Não quero abrir mão. E aqui eu não quero generalizar, tá? Tem gente, tem muito profissional que aceita o desafio e entende. Fala, não, cara, eu aceito o teu desafio. Falei, até brinco, você tem certeza? Não, eu tenho certeza. Eu quero chegar lá, me desafia, me instiga, que eu vou buscar. Eu gosto muito, mas hoje eu acho, infelizmente, é a tendência de cada vez a gente achar menos esse profissional no mercado. Pois é, cara. Então, você que tá ouvindo aí, exemplo, tá nessa questão desse pensamento, de repente, cara, eu não vou fazer isso que eu não sou pago para fazer. O quê? Igual ele comentou, eu tenho 1 hora de almoço, eu vou fazer 15 minutos nada, vou fazer, na verdade, 1h10. É o contrário, né? Vou fazer 1h15, 15 minutos, não. Sabe, então, pessoal, é muito disso. Claro, é de empresa para empresa. Mas, no final das contas, acho que o que o Renato tá ensinando pra gente é que, mesmo que esse a mais que você faz, não é necessariamente pra empresa. É também que o efeito colateral acaba ficando na empresa. Mas é pra você, na sua carreira, porque isso, de novo, arroz com feijão, ao longo do tempo, te descola muito a concorrência, cara. Ainda mais hoje em dia que a concorrência não tá tão acirrada assim, né? Não. Então, esses 45 minutos ali que ele colocou a mais, ele foi indo, cara, esse é o diferencial ali, cara. É o diferencial, né? Então, bem interessante, né, Nicole, que você tá sobre isso. Eu acho isso muito bacana. Inclusive, na empresa a gente tem um método diferente, né? Em vez da pessoa ter essa mentalidade, a gente tenta criar nela. Como que a gente faz isso? Legal. Nem todo mundo vai se destacar, tá? Mas a gente tenta, por exemplo, tem uma assistente ali que a gente vê, poxa, essa pessoa tem algo a mais. A gente vai tentando dar tarefas que já são de um analista para ele, ver como a pessoa se sai. Será que ela consegue? Será que ela se resolve sozinha? Ou o Edson tem muito disso de dar projeto pro pessoal. Esse projeto é seu, você vai fazer e vai me apresentar e tal coisa. Eu não vou mexer em nada, eu só quero aprovar. Você traz aqui pra mim. Então, assim, a pessoa às vezes não tá na cadeira, mas ela tá assumindo um negócio ali. E inclusive, tem um menino que entrou agora no nosso programa de mentoria por conta de um desafio que a gente deu pra ele. Ele é assistente e ele cobriu a cirurgia da gerente dele. Caramba, ele é um assistente. Caramba. E ele enfrentou, tipo, uma carretada de porrada mesmo, tá? Porque não foi fácil, porque ele tava, literalmente, assumiu as demandas da gerente dele. E o menino se saiu super bem. Então, assim... Acho que vale a pena falar o nome dele, Isaac. O nome dele é o Isaac. Parabéns, Isaac Parabéns, é destaque Parabéns, Isaac. Pra caramba, assim. Então, mas vem parte da mentalidade dele, mas a gente também tem esse trabalho de despertar, né? E às vezes acontece o contrário. A pessoa espana e fala, porque estão me dando função a mais, porque isso não faz parte da minha função, porque estão me sobrecarregando com tarefa, porque a empresa não contrata outra pessoa, não sei o quê. E às vezes não é isso. A gente só está tentando ver se a pessoa tem aquela maturidade de subir. E às vezes acontece o contrário. Então a gente acaba tentando incentivar, tentando criar essa mentalidade na pessoa, mas muitas vezes acaba saindo com o efeito contrário. E no final, eu gosto de olhar toda a situação das duas formas, né? O copo meio cheio, meio vazio, super clichê, digamos assim, mas pra mim, quando acontecem situações... Poxa, essa pessoa saiu, que bom ou que ruim que ela saiu. Que bom
olhando para a empresa, porque ela talvez não iria agregar tanto para a empresa olhando lá na frente. Pô, que ruim. Pô, será que ele a gente não... Ao que eu tento achar um equilíbrio, ele é super desafiador no meu ponto de vista, o quanto que a gente vai desafiar, mas também o quanto que a gente não vai queimar etapas. Que eu também já vi acontecer, assim, de desafiarmos profissionais, darmos uma posição acima para ele e ele espanar. Usando a palavra que tu citou, assim. Exatamente. Porque a gente queimou alguns processos, a fase de aprendizado. Pessoas têm fase de aprendizado diferentes. Então, cabe nós, gestores, a entender essa fase de aprendizado de cada um. Então, foi aprendizado para a liderança. Pô, queimamos aqui e perdemos um bom profissional. Exatamente. Legal. Porque a gente acabou antecipando. Nossa. Acontece também. Exatamente. E entrando até um pouco ali no seu mundo ali mesmo, você tá com quantos colaboradores abaixo ali de você? Diretos e indiretos? Hoje diretos são 15. Uhum. Já chegou o momento de ter 40 abaixo como gerente da unidade. Nós redividimos a unidade atualmente em 2 gerentes. Então, acabou dividindo as salas de vendas. Legal. Uma mais voltada para os maiores faturamentos, outro mais um pouquinho de positivação, coberturas, visibilidade, dividido dessa forma. Legal. Com o seu dia a dia ali, o dia a dia de vocês, qual é o dia a dia ali? É mais área comercial com online, presencial, outbound? Como é que funciona assim? Só para o pessoal ter uma ideia aqui. As próximas perguntas vai ser legal. com base nisso. Tem o antes da pandemia e o pós-pandemia. Então, acho que foi... O mundo de bebidas, ele foi muito sempre presencial, né? Reuniões matinais, vespertinas, todo dia. É o típico mundo de vendas que a gente encontra aí fora. Resultado de manhã, aqui é o direcionamento, tal, vai para a rota, vai para o dia, no fechamento, vamos lá. Como é que tu não entregou? Por que tu não entregou? Quais são as oportunidades? O que eu posso te ajudar? Então, isso a gente acaba encontrando. É uma rotina pesada, uma rotina em alguns momentos que se torna maçante. O pós-pandemia ajudou a empresa a rever essa questão. E não só a empresa, mas o mercado de bebida como um todo. Então, hoje, ele é um misto, assim. Reuniões matinais não são mais todo dia, elas são esporádicas, geralmente 2 vezes na semana. E a parte do fechamento é 100% online. Então, a gente consegue ter um equilíbrio. A parte de gestão, geralmente a gente faz um dia remoto, que é alinhamento da semana, e o restante do dia em rota. Legal. Daí é acompanhamento, treinamento, rota coach, desenvolvimento de pessoas, que é a nossa prioridade. E o pessoal é pé na rua, então, no caso? Pé na rua. Pé na rua. Pé na né? rua. Pé na rua. Aí vocês têm uma base, eles vão na base ali. Nós temos um CD hoje em Curitiba, onde que tem todo o apoio, suporte de trade, materiais, etc., que acontece as reuniões presenciais, as matinais que eu comentei. Fica como um apoio, um suporte, mas o restante, pessoal na rua. Legal, Cada legal. um tem sua região, seu perfil de atendimento. Legal. Cara, entrando na área, parte assim, área de vendas, não só área de vendas, mas como gestor de 15 pessoas, gerente ali, gestão de conflitos, cara. Como que o Renato lida com gestão de conflitos no geral? Porque não só conflitos entre... Porque é aquela história, juntou pessoas, conflito aparece naturalmente, né? Normal. Você é casado? Casado. Casado. 13 anos com a Heloísa. Há 13 anos, ó. Cara, inclusive eu também tenho 13 anos de casado, 15 junto, mas 13 anos de casado. Ou seja, cara, ter conflito com a pessoa que você mais ama na vida é um conflito, às vezes, diário. Ou seja, juntou pessoas, dá conflito. Como é que qual que é a sua mentalidade em relação à gestão de conflitos ali na equipe, ou com o cliente também, com o fornecedor, mas principalmente ali no seu núcleo ali? Pô, essa pergunta, ela é muito boa, assim, porque ela é constante, né? Eu observo isso. Eu nem vou falar da parte do cliente, porque a parte do cliente eu acho que a gente gera conflito a todo momento, né? A todo momento, na negociação, aquele puxa e estica de negociação de preço para alinhar a melhor execução, enfim. Não vou falar tanto dessa parte, vou falar mais da parte interna, que é o nosso time de vendas. Quando a gente fala, eu trouxe 15 pessoas, hoje na área de vendas de Curitiba são 40, que foi o contexto geral. O maior desafio, até pegando um gancho e até fugindo um pouquinho da pergunta e eu volto nela, o maior desafio que eu vejo hoje na minha função, assim, é como que eu falo, e nessas reuniões gerais para 40 pessoas, que as 40 pessoas podem entender de uma forma diferente. Então, hoje, para mim, o maior desafio é a questão da comunicação, é o que eu mais me desafio. Poxa, como que eu vou falar pro João e pra Maria, e o João vai entender de uma forma, a Maria de outra, mas eu quero que a ação seja a mesma. Então, é o que eu gosto de me desafiar. E da mesma forma em relação à geração de conflitos, assim. Nessa fase minha de desenvolvimento na cadeira, já de gerente de vendas, aconteceu situações de eu falar de uma forma que, no meu entendimento, foi objetiva e direta, que é um pouco do meu estilo de liderar.
E o pessoal achou que, cara, poxa, o Renato tá pressionando demais, eu acho que não é bem assim, eu acho que não foi o melhor direcionamento. E eu fui entender que também é algo que eu acho que é super importante para essa pessoal que tem essa ambição de liderança escutativa hoje, é o que mais eu me desafio a desenvolver, é um desafio constante, porque ele vai te moldar muito. Você pode ser aquele cara que vai fechar os ouvidos e não vai ter teu time, ou tu deixa gestão porta aberta, a gente fala, né? Deixa a porta aberta para o público te acionar e não ouvir, e não só ouvir para dizer que está ouvindo, mas ouvir genuinamente, cara. Não, eu entendo e mostrar isso para eles. Então, tem algumas dinâmicas que a gente faz internamente que são bem legais e eu boto embaixo do braço e volto. Tipo qual, assim? Exemplo, o Startup Keep Doing, eu acho que não só nosso, mas é uma dinâmica que existe na parte de RH, acho que você é business partner, inclusive, pelo que eu ouvi, que existe na parte de business partner, que é exatamente isso. Você precisa começar a fazer isso, tu tem que continuar fazendo isso, tem que parar de fazer isso. Então, ter essa liberdade, quando o pessoal te traz essas informações, tu coloca embaixo do braço, feedback a gente ouve, na minha opinião, a gente não discute. Então, eu anoto, falo, gente, aceito, vou resolver, vou fazer minha autoanálise, porque às vezes vem coisas que tu não imagina. Sim. Daí eu vou anotando. Eu nunca tinha percebido, não é que a galera tem razão, cara. E é um exercício de humildade. Humildade. Daí de reflexão, assim, de autoconhecimento, porque eu acredito que, como eu comentei, né, eu quero muito mais ainda, quero ter muito mais ambição, quero falar um pouco de objetivo, um pouco de sonho também, ter muito mais ambição dentro da companhia, mas se eu não entender a dificuldade do outro, do colaborador que está ali, eu não vou me desenvolver. Porque ele pode estar vendo algo que eu não estou vendo. Então, isso é bem legal, assim, esse momento de reflexão dessas dinâmicas de RH. O pessoal critica, viu? Critica? Nossa senhora, eu discordo. Eu gosto pra caramba Efeito disso. bom, né, cara? Em tudo. Poxa, o clima melhora. E quando tu mostra, porque daí eu gosto de 3 meses depois, ou 1, 2, 3 meses, dependendo do item, eu chegar pra pessoa, assim, eu chamar o time antes da próxima dinâmica, porque às vezes é semestral, anual, depende do momento da companhia. Eu falo, galera, lembra aquele ponto lá que vocês me trouxeram? Eu me desafiei a melhorar. Vocês sentiram melhora? Ah, legal. Pô, isso faz uma diferença pro time. Exato. E pra mim, Exato. que é fantástico, assim, galera. Pô, Renato, melhorou, pô, a gente observou que tu se esforçou e tal, mas tem uma oportunidade aqui ainda. Daí eu já anoto, falo, beleza, galera. Me dá um tempo aí pra me respirar, mas eu prometo trabalhar. Isso o time já entendeu minha forma de recepção de feedback. Isso é super positivo. Isso é um conselho fantástico para qualquer líder e qualquer gestor. Ouve teu time. Ouve o teu time e não só nesses momentos. Exemplo, nós temos ações lá de mercado. A gente desenha da formato que a gente... Com planejamento, com a estratégia, com a inteligência de mercado que a gente tem. Mas às vezes, no dia a dia... todo aquele desenho não serviu para absolutamente nada. Então, nossas reuniões matinais, eu falo, galera, a gente desenhou, a gente se esforçou, a gente gastou energia, mas está sendo funcional isso aqui para vocês? Puta, Renato, não está sendo funcional. Mas beleza, o que a gente precisa? Daí que vem alguns pedidos, né, anormais. Eu falo, galera, isso aqui eu não consigo, mas se a gente pegar um meio termo aqui, o que vocês acham? Pô, fantástico. Vai me trazer resultado, vai gerar alta performance, o cara vai se sentir feliz. Cara, me ajudou, facilitou minha vida, porque às vezes eu fazer um planejamento gigantesco, o cara que tá ali na ponta falou, se fazer isso. Exato. E geralmente é muito mais simples do que a gente desenhou. Exato. Geralmente. E dentro disso ainda, como é que você consegue fazer, por exemplo, ao mesmo tempo, coletar esses feedbacks todos? Porque eu não sei se você sente isso, mas pelo menos o time que vem aqui nas convidadas, né? E eu também vejo isso no dia a dia, que tem uma linha, né? Uma linha ali específica. Cara, você tem que tomar cuidado para não passar demais de você sempre ouvir e ficar uma coisa meio que democrática e quase que virar uma obrigação de tanto que você tá abrindo o leque ali, que depois quando você não vai, fica até uma coisa contra você, e ao mesmo tempo ouvir ali tudo. Como é que você equilibra esse prato? Entendeu? Eu entendi a pergunta. Alinhamento de expectativa. E trazer os porquês, né? O adulto precisa saber dos porquês, né? Uma frase que também já ouvi e me marcou bastante, assim. Então, quando vem esses pedidos e essas oportunidades que são muito fora da curva, eu falo, pessoal, é o seguinte, Nicole, isso aqui não vai rolar. Não é porque o Renato não quer, porque tem isso aqui, esse direcionamento aqui da companhia, comportamento, valores, etc. Ou seja, em relação às ações, tem um budget aqui que vem pra gente durante o mês, as ações eu posso ir até aqui, então por esse motivo eu não consigo ir aqui. Você entendeu? Então eu não falo, não, deixa eu olhar e depois eu te retorno. Tu já sabe que não dá.
Não precisa ficar criando É melhor já expectativa falei na pra lata ali pessoa, né? logo e... Tu criou expectativa pra pessoa e a E gente... depois foi com uma negativa. Sim. E tu foi com uma negativa. Então, essa parte acho que melhor definição, alinhamento de expectativa pra não gerar essa expectativa. Não, ele vai atrás, ele sempre consegue. Não, cara, isso aqui não vai rolar. Tem que cortar na lata. Como que você lida, ou dica que você dá, se você já viveu isso, não sei, algum motim ali, que tá dentro do arco ainda de gestão de conflitos, né? Já passou algum motim na sua vida? Você como líder e o pessoal ficou meio contra você ali, alguma coisa? Já aconteceu isso com você? E como você lidou com isso? Essa pergunta é boa. Teve quando eu fui promovido para supervisor, pô, eu falo isso como dentro da carreira como um dos principais momentos de aprendizado, assim. Mas o meu aprendizado, geralmente, eu gosto de falar que ele foi no amor, assim. Porque eu fui atrás e foi, entre aspas, fácil. Mas essa parte foi na dor. Porque eu assumi a liderança, e foi dolorido, pessoal. Eu assumi a liderança desse gestor que me contratou, ele movimentou para outra operação, e eu sento na mesa onde eu era vendedor. Então, eu sento praticamente com meus colegas de trabalho. Só que agora eu entro para liderar esse time. E dentro de bebidas, eu ainda não tinha toda essa experiência com gestão, mesmo já sendo gestor em outro segmento. E o que eu falei? Esse gestor que estava sentado na cadeira é de alta performance. Entregava tudo, ranking, etc. Pô, cara totalmente diferenciado. O que eu falei? Pô, se eu seguir os passos deles e a forma de liderar dele, eu vou colher o mesmo resultado. Sonhador, né? Somos pessoas totalmente diferentes. Então, o que aconteceu, cara? O Renato impôs uma liderança um pouco mais enérgica, que era aquele momento que dava certo e é o que estava entregando o resultado. Só que eu não tinha todo o respeito, a admiração, aquela construção que foi feita por aquele gestor. Então, deu muito errado. No primeiro mês, a galera não estava fazendo nada. Eu falava A, a galera ia fazer B. Tava desse tipo. Daí, aqueles momentos que, desde desse estralo que me deu assim... E, de novo, eu sou muito agradecido por várias pessoas. O vendedor mais antigo que estava na mesa, a gente era amigo fora da companhia. Ele chegou, Renato, poxa, tu sabe que a gente tem uma amizade, eu super te respeito, mas se tu continuar assim, tu vai perder todo o time mais do que tu já perdeu. Quantos tinha na época? Na época eu tinha 6 vendedores. Eu era supervisor de venda, eu tinha 6 vendedores, uma mesa de vendas. E essa pessoa chegou para mim e falou, Renato, cara, você não é o antigo gestor, você é o Renato. Por que tu não coloca a tua forma de trabalho? A gente sabe os teus resultados, o quanto que tu vinha se desafiando, o quanto que tu vem buscando, o que tu construiu até agora. Mas da forma sua, não da forma do antigo gestor. Eu falei, caraca, velho. Algo simples, de novo, escutativa, desde esse estralo, cara, eu ouço, por isso que eu deixo muito aberto. Deu um estralo, eu falei, caramba, cara. No outro dia, chamei todo mundo. Falei, gente, primeiro, esquece o que passou para trás. Vocês estão dispostos a botar uma borracha no que passou? Juntos. Porque a gente está no mesmo barco. Sentimento de empatia, sentimento de time, tentando resgatar o que tinha daquele time ainda. Falei, gente, a partir de hoje eu vou ter uma mudança na minha gestão, mas eu queria deixar muito aberto para que vocês me ajudassem. Eu tô entrando aqui agora, fiz um mês e meio que não foi bom, a gente não consegue evoluir e não foi bom como um time. Eu sou só o gestor que estou liderando. Então esse foi um super desafio, mas um super aprendizado. Nossa. Porque desse feedback desse vendedor que estava na mesa, que era meu colega de trabalho, me deu uma virada de chave e eu poderia perder o time. E foi um mês mais ou menos esse processo? Um mês e meio que eu... Cara, foi rápido, você aprendeu rápido. Se esse colega não viesse, eu teria errado por mais tempo. Porque eu falei, cara, não, beleza, deu errado um mês, mas é porque era o meu primeiro mês e tal. Não, eu vou dar sequência. Eu estava disposto e acreditando que aquela metodologia iria me dar resultado. Que não iria me dar resultado. Então, desde aquele momento, eu comecei a implementar a minha forma de lidar, a gestão. 6 meses depois, dentro dos rankings que a gente tem, a gente conseguiu ser primeiro, melhor do trimestre, vendedor como destaque. Legal. Então, tudo começou a voltar para os trilhos. Foi bem legal. Muito Mas foi um super desafio. Parabéns. Foi quase um motim. Ele me despertou uma lembrança engraçada, que não por conta do motim, mas por conta de uma coisa contrária. Porque quando você trabalha no McDonald's, todo mundo vê a sua trajetória. Então, quando a pessoa vira treinador, gerente de loja, etc., não só te respeitam, como te admiram porque viram quão difícil é, porque é muito difícil. É muito difícil. Então, é um negócio contrário, né? É. Muito legal. É diferente.
Cara, que massa. Como líder ali, você também tem que trabalhar ali com feedbacks, comunicação e tudo mais, né? E você falou até de feedback foi feito para ouvir. Qual foi o feedback que mais te marcou, que você recebeu, e qual foi o mais difícil para você de aplicar? Então, teve esse... lá atrás, como eu falei no McDonald's que o gerente passou, foi um feedback, uma frase de feedback, mas aquilo me marcou muito, muito, assim, nesse start de carreira. E teve um outro feedback, que daí esse foi também na dor, como supervisor já, com essa alta performance na mesa lá, depois de um ano e pouquinho, não me lembro exato, abriu uma posição para supervisor, mas supervisor diamante. O supervisor queria ter uma responsabilidade maior, contas maiores dentro da unidade. Eu era o mais velho na época de experiência e colhendo os resultados. Business case, processo seletivo normal. O que o Renato foi? Eu falei, cara, a vaga é minha, tenho X entregas, cara, vou fazer o case aqui do jeito que dá e vambora. Doce ilusão. Cheguei no momento do case, fui mal pra caramba. Mal, gente. Pensa um case, material ruim, apresentação ruim, argumentação que não fez sentido, perdi totalmente o time do negócio, não consegui concluir. Daí, no momento de fechar, o pessoal foi muito justo, assim. Falou, Renato, pô, acabou o tempo, não deu tempo de fazer algumas dinâmicas aqui, depois a gente traz um feedback melhor sobre sendo positivo ou negativo, né? Eu falei, poxa, não fui bem, mas vamos lá, né? Pô, eu sou melhor, eu tenho histórico aqui, vamos lá, eles vão olhar pra ele. Doce ilusão. Veio o feedback do gestor. Renato, não foi com essas palavras tão diretas, mas, cara, foi ruim tudo, assim. Não, cara, a tua argumentação, a tua linha de raciocínio não foi boa, o teu material tava ruim, tava pobre de informação. Sabe quando você vai murchando na cadeira, assim, gente? Dá até aquela vergonha, falando, deixa eu ir embora. Vergonha. A sorte que foi online, senão eu tinha fugido. E saí daquele momento muito reflexivo, muito indignado. Eu falei, como é que não vão me colocar nessa vaga? Uma fase de aprendizado gigantesca, assim, um momento que me marcou na minha carreira. E eu tive a oportunidade de apresentar um case para esse mesmo gestor. E eu fui pro case pela vaga, sim, mas para provar para ele e para mim mesmo qual nível que era o nível de entrega que eu poderia. Recebi o não também, mas por uma questão pessoal, de movimentação de cidade. Mas no final ele falou, Renato, isso é um case. Esse é o nível que eu esperava do Renato lá atrás. Eu falava, poxa, eu peço desculpas e que bom que eu consegui reverter esse erro para ti e tu entender o nível que eu posso entregar de apresentação. Então foi um feedback duro, mas muito reflexivo, assim, reflexivo de aprender. Poxa, hoje eu participei acho que são 7 cases que eu tenho dentro da companhia, todos que eu entro com a régua alta. Eu vou fazer o meu melhor. Se vai dar certo e não vai, daí são N questões. Sim. Mas hoje, independentemente da vaga que eu me cobro muito, e agora eu aprendi. Mas, de novo, aquele feedback transparente, que eu acho que é super essencial, e também acho que a gente, aproveitando essa parte de feedback, que eu vejo algumas oportunidades em gestores que, para chegar que isso aqui é um copo d'água, eles fazem um rodeio que isso começa... Eu já recebi feedbacks assim, isso me dá um nervoso no estômago, assim, depois de 5 minutos, a pessoa... Mas você tá dizendo o quê? É isso aqui? E às vezes a pessoa tu não vai entender. Então, é o seguinte, galera, isso aqui é um copo d'água, ele poderia estar mais cheio ou mais vazio. Você entendeu? Tá claro pra ti isso aqui? Então, o feedback foi muito direto naquele momento, mas foi muito mais fácil pra mim me desenvolver. Cara, eu entendi que eu não posso ir de salto alto pra um case, eu preciso apresentar um material, independentemente da função, se eu vou ser da função ou não. Só pro pessoal entender o que é um case nesse caso, só pra deixar... Um case é um material que você recebe e você precisa resolver, tipo um problema de negócio, assim. Você recebe lá informações, dados numéricos, metas, resultados reais, etc., de pessoas, sempre tem, a gente fala de pessoas também. Você precisa trazer a resolução daquele problema da tua forma de percepção. Um desafio, né? Um desafio. Legal. E, cara, nesse tema ainda de feedback, uma pergunta que eu sempre faço para os gestores aqui, qual que é a sua tolerância / a tolerância da empresa também, que tem a cultura da empresa, né? Em relação a, cara, eu vou te dar tantas chances aqui para você ficar, dê um feedback 1, não... Melhorou, mas não foi ainda. 2, no 3 que você tira. Como é que funciona essa parte? O jeito Renato de pensar e, obviamente, como a cultura da Heineken hoje, mas independente de Heineken ou não, como é que é a sua forma de
de pensar, né? Porque a gente vê muito gestores e empresas também que, cara, a cultura é assim, falou uma vez, duas, tchau. Mesmo se você tem formação, não tem formação, se você deu treinamento, é isso. E tem outras que, às vezes, já conversando com pessoas que, às vezes, são 6 meses de processo de feedback durante 6 meses. Né? Como é que... O que você vê sobre isso? Então, eu até utilizando 6 meses, né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um antigo gestor meu. Quando você pensa em desligar uma pessoa, se passou 6 meses. Então, essa é uma frase que me deixou marcado, assim. Quando você toma a decisão de desligar e não desliga, tu vai ver a pessoa já tá mais de 6 meses do que aquele prazo. Então, hoje a minha forma de trabalhar e é uma cultura muito forte, que é minha também, de feedback, mas da companhia, que super incentiva. Nós temos formas de registrar, criar um planejamento acompanhado, de desenvolvimento, que é super funcional. Eu gosto de olhar para um time de 3 meses. Um time de 3 meses, com 3 feedbacks oficiais, digamos assim, registrados na plataforma que nós temos. Só que o feedback ele é constante, né? Então, tem aqueles oficiais que tu vai parar lá no momento. Mas, exemplo, eu tô lá em rota com um colaborador, no final da rota, falo, vem cá, olha só, Joãozinho. Rota é o quê? Rota é quando a gente vai atender os clientes no mercado. A rota, literalmente. A rota do dia a dia, fazer rota mesmo de atendimento normal do dia a dia do vendedor. Então, o gestor também acompanha. Então, no final, eu chego lá, ó, Joãozinho, seguinte, esses pontos teve de oportunidade, esses aqui. Daqui 15 dias eu vou voltar nessa mesma rota, nesse mesmo dia, para fazer esse acompanhamento contigo. Eu gosto de dar esse time de 15 dias, porque geralmente ele vai visitar 2 vezes aquela mesma sequência de clientes. Então, se ele entender a oportunidade que vai ficar muito clara para ele vai resolver. Mas acontece caso de eu voltar 15 dias depois e as oportunidades serem exatamente a mesma. Daí eu chamo com feedback registrado. Falo, vem cá, seguinte, fiz 2 rotas, teve essas oportunidades, teve essa questão de comportamento, de segurança que eu citei, não houve melhora. Vamos lá. Vamos desenhar um plano aqui para ti, mas, de novo, e eu acho que é importante a gente falar disso, a autorresponsabilidade. Porque o que eu vejo muito hoje é o colaborador esperar muito do gestor, né? Então, quando a gente leva essas oportunidades, mas beleza, mas o que tu vai fazer para mim? Eu falo, tô fazendo. Exatamente. Tô fazendo. Já tô fazendo. Tô aqui. Tô investindo o nosso tempo, eu gosto de utilizar essa frase do nosso, investindo o nosso tempo para aplicar um feedback e eu tô te dando as ferramentas. Ó, isso aqui tu precisa fazer dessa forma, e daqui a 1 mês ou 15 dias a gente vai medir de novo isso daqui. Se tu tiver qualquer dúvida, tu ergue a mão, se eu for o gestor direto, ou tu ergue a mão pro teu gestor. Tá claro pra ti isso aqui? De novo, clareza e objetividade no feedback. Tu entendeu? Tu tens alguma dúvida? É a oportunidade que tu tem para tirar comigo. Então, se a pessoa só não vai se desenvolver se ela não quiser. Cheguei no próximo mês, no segundo mês, a pessoa apresentou uma melhora em alguma parte do indicador, alguma metade, falou, opa, ele entendeu, mas está com alguma dificuldade. Vem cá, eu vi que tu evoluiu em 50% do que a gente desenhou, outros 50% não. O que eu posso te ajudar para destravar? Eu gosto de usar também a palavra destravar. O que eu posso destravar para tu conseguir avançar nesse outro 50% e a gente fechar o ciclo de 90 dias? O time já tem essa informação, que é um ciclo de 90 dias para desenvolvimento. E ele sabe que levou um cartão amarelo, assim, vamos chamar assim, quando? Já deixa claro. Nesses 90 dias, assim, no 45? Fechando 30 dias... Ele já sabe. Ele já sabe. Falou, opa, porque teve esse feedback, digamos assim, mais informal no meio do mês, chamou para o feedback formal e ainda tem oportunidades, ele vai dizer, opa, já liga o alerta. No segundo mês, digamos que já está avermelhando esse sinal, que é mais difícil. Se ele chega no final do segundo mês com todas essas oportunidades, e é um pouco da minha visão, exemplo, vamos usar um percentual. Eu dei o feedback para ele chegou no final do segundo mês com 10 ou 20% de melhor, eu falo, cara, eu acho que esse cara não quer. Entendi. Porque uma coisa é não entender, uma coisa é não querer. Então, essa percepção eu gosto muito de separar. Já aconteceu de, tipo, uma pessoa ir tão mal que você tirou ela no mesmo mês, 30 dias mesmo? Ou você acha... Já aconteceu nos 45 dias. 45? No primeiro período de experiência, assim. Daí, um pouco... até o último podcast falaram um pouco sobre isso, foi falado. Da gente contratar errado, né? Acontece. E foi exatamente o que foi falado nesse último podcast. Um currículo excelente, hard skills, conhecimento técnico, etc. Mas quando a gente viu na prática, a parte comportamental extremamente desalinhada. E Renato e companhia, a parte comportamental, ela é fundamental. Sim. Então, legal. até faria um Pareto aqui, comportamental e resultados no 80-20 aqui. Essa parte comportamental, ela pesa bastante pra gente. Mas aí nesses 45 dias, por exemplo...
ou nos primeiros 30 dias, se você percebe que... Você falou 3 meses, né? Se você percebe que o cara, cara, dá pra ver que ele tá se esforçando, levantou a mão ali, aquele cara esforçado, mas às vezes ele tá numa situação ruim, até na família, alguma coisa, mas o número não tá vindo. O que você faz? Então, daí é um pouco do que eu comentei, assim, da gente ter esse entendimento, eu acho isso do caramba, inclusive, de olhar o como que tá sendo construído o resultado. E acontece. A gente vê o cara, o cara tá trabalhando pra caramba, o cara tá se esforçando, ele tá indo atrás, ele tá... Isso, pra mim, como gestor, é o principal. Hoje, a minha tomada de decisão é muito mais em cima dessa parte comportamental, de ver que o cara tá engajado na causa, digamos assim, do que o resultado. Às vezes, tem fatores externos que vão atrapalhar o cara. Exato. Exemplo, trazendo um pouco pro mercado de bebida, a gente passa lá um inverno em Curitiba de 1 grau e chove 2 semanas. Cara, eu sei que o resultado desse cara, ele baixar. pode ser um ninja, que ele não vai conseguir entregar a melhor performance. Mas eu vi que todo momento ele buscou alternativas, ele pensou no plano B, que é algo que eu gosto de desafiar. Pô, o plano A é esse aqui, beleza. Não vai dar certo. Tá chovendo, tá frio. Qual que é o teu plano B? O que tu precisa? Tu pensou em algo, então isso eu consigo medir um pouco a diferenciação entre profissionais e profissionais. Tem aquele cara que vai usar isso como argumento e falar, poxa, Renato, foi difícil esse mês, né? Choveu bastante, deu bastante frio. E tem aquele outro cara, que cada vez tá mais raro, mas tem. Renato, poxa, foi desafiador esse mês, ele nem traz os argumentos que de fato aconteceram que ele poderia usar. Mas olha só, eu pensei nisso aqui, eu pensei nesse plano B aqui, eu segui dessa forma, deu um resultado, não deu para suprir o gap do plano A, mas eu consegui evoluir uma frente que não estava mapeada. Isso faz diferença. Então, aí isso me dá um estralo, eu falo, caramba, cara, esse cara é diferente. Legal. Esse cara é diferente. Então me chama muito a atenção. Olhamos sim para resultado, mas olhamos muito mais para essa parte comportamental, ou como que ele está buscando. Legal. Na área de vendas como um todo, qualquer empresa, o turnover costuma ser muito alto, né? Indicador de entrada, saída de pessoas e tudo mais. Vou te dar uma suposição aqui. Certo. Se uma empresa tem uma alta rotatividade de funcionários, alta mesmo, tipo, ninguém para, mas a empresa que está demitindo, contratação talvez não esteja tão acertada e tudo mais. Você pararia e olharia para dentro para ver o que está acontecendo interno, ou você acha que o problema é da quantidade de pessoas que está vindo errado? Totalmente interno. Totalmente interno. Totalmente. E o que você ajustaria nesse caso? Primeiro fator que eu olharia é o clima organizacional. Como é que tá o clima dessa empresa? Cara, se tem um turnover alto, o clima não tá bom. Fato. Mas se não for de pessoas que estão pedindo para sair, mas a empresa tá desligamento da empresa. Exatamente. Contratação errada. Aí, Falta de elemento de expectativa, um pouquinho do que a gente falou aqui. Contratei, vendi o mundo perfeito porque eu tô atrás desse profissional bom, porque eu tô com um turnover alto e eu preciso contratar. Então eu vou vender para ele o melhor dos mundos e vai chegar lá no momento que nada vai dar certo. Então eu vou dizer, contratei errado. Não, mas eu vou trocar porque eu tenho bastante oferta no mercado. E acontece. Interessante. E o turnover, como falou, o turnover de área comercial, eu acho que naturalmente ele já é mais alto. É porque é bastante competitivo e faz parte também. E tem muito profissional também que vê a área de vendas como tipo, eu preciso de um emprego, então eu vou ser vendedor. Qualquer um pode ser vendedor. Eles vêm como porta de entrada, ou para desespero, ou para, enfim, primeiro emprego, enfim. Tem essa questão principalmente do vendedor, por ele achar serviço muito fácil, achar emprego muito fácil. Às vezes ele troca de emprego por R$200, gente. Exatamente. Tem isso também. Por R$200. Às vezes ele não coloca na ponta do lápis a parte de benefícios. Exato. Então, no final, ele sai no prejuízo. Já aconteceu, já houve reintegrações. O vendedor saiu, o vendedor bom saiu. 6 meses depois, ele me liga, Renato. Deu ruim. Deu ruim, tudo que me venderam não era aquilo. A grama do vizinho era artificial, né? Era tão verde assim. Era verde, mas era artificial. Pior. Poxa, e aí? Tem uma oportunidade, a gente reintegra. Faz a reintegração, levando em consideração, passa por um comitê envolvendo HRBP, gestão. O colaborador é esse é o histórico que nós temos, faz sentido, não faz, qual foi o motivo, a tomada de decisão naquele momento. Então, legal. Acontece. E quando não faz sentido, como você dá essa devolutiva para a pessoa que veio ali te pedir a oportunidade? Bem objetivo. A minha forma de liderar e de trazer para o time, eu acho que eu traria um bom resumo aqui, objetividade. Seguinte, olha só. Nós analisamos aqui, de acordo com o teu histórico, as oportunidades que tem, e nesse momento a gente não consegue te dar essa oportunidade.
Legal. Interessante, cara. Então, Bem legal. bacana. Legal. O seu time hoje é formado mais por homens, mulheres, mais novos, mais velhos? Como é que é o seu time hoje? Então, nós temos um desafio dentro da companhia muito voltado para grupos de diversidade, mulheres, então gênero também. Hoje a gente tem buscado, e a Heineken vem se desafiando muito em relação a isso. No meu grupo hoje, eu falo infelizmente, né, porque eu olho para a diversidade da mesma forma que eu olho que as pessoas são diferentes formas de pensar. Então, eu gosto de olhar dessa forma, e porque vai agregar. Um time diverso é um time rico. Sim. Porque as pessoas vão pensar diferente. Então, eu olho para isso em todos os âmbitos. Hoje, infelizmente, eu só tenho uma mulher no time, uma executiva. Os demais são homens. A faixa etária, ela varia bastante, assim. Mas eu acho que hoje, se eu pudesse generalizar aqui, seria uma média de 40 anos. Então, um público que é mais velho do que eu. Então, também tem alguns pontos, assim, que eu tomo cuidado na comunicação, na forma de falar, na forma que esse pessoal me olha. Então, também trazendo um pouquinho dos porquês, como eu falei. Que legal, você tem uma média de time de pessoas de 40 anos, né? E hoje no mercado está se falando muito de que não estão contratando mais o pessoal de 40 para cima, que descartam currículos e tudo mais. O que você tem para dizer para esse tipo de pessoa? Que a empresa te perdeu. Acredite que tem empresas que olham para isso. E algo que eu gosto de lidar nas minhas entrevistas, e sendo bem honesto aqui nesse momento, para mim, eu vou olhar o currículo, se é um homem, mulher, se tem X anos, se é independentemente da... Eu quero saber do currículo, eu quero saber do profissional. Eu quero saber quais skills que aquela pessoa pode agregar no meu dia a dia, o que ela pode fazer. Cara, hoje, quando você pega uma pessoa de 40 anos, em sua maioria, ele é pai ou mãe de família, ele tem as suas responsabilidades, então ele é uma pessoa muito mais responsável na grande maioria dos casos. Então essa pessoa ela não vai entrar para brincadeira, principalmente no ramo de vendas, que a gente sabe que a gente trabalha com variável. Então essa pessoa vai entrar ali para sugar o máximo da variável e entregar a melhor performance do mundo. Sim. Então Olha só que visão legal. é uma pessoa que aceita muito bem feedback, entende agilidade. Acho que é o que me chama muito a atenção. Se eu chegar para essa pessoa hoje e falar, seguinte, olha só, falando um pouquinho da parte do feedback ali, naquele feedback de 30 dias, isso aqui nesse mês não foi legal, cara. Eu preciso que tu reverta. Tu vai ver essa pessoa no outro mês voando. Voando. Mimimizinho e tal. Não tem. Já estão acostumados. Não né? tem senioridade, experiência de vida e responsabilidade, né? Responsabilidade bacana. particular. E fora também que as novas gerações nem querem aprender a dirigir também, cara. Puxa, como é que vai fazer esse trabalho de Uber? Né? Ou tô enganado? Não sei. Não, você tem... É que eu conheço alguns, infelizmente o tio da minha esposa faleceu, ele trabalhava como promotor de vendas assim, na parte da Bung ali, da parte de... Que talvez seja algo parecido, mas, cara, promotor pé na rua, né? Correria. É carro pra cá, carro pra lá, não sei o quê, vai... dirigir, tem que aprender a dirigir, entendeu? O pessoal não quer aprender a dirigir. Eu não sei, me gera um tipo de indignação, assim... De oportunidade, de entendimento, de querer algo a mais. Acho que o comodismo é algo que pra mim não entra, assim, sabe? Não consigo entender direito esse tipo. Porque oportunidade tem. A gente vê o mercado de trabalho hoje, até olhando parte de turnover que tem nas empresas, tem oportunidade demais. Mas é muito do que tu falou, Edson, que eu super acredito, que hoje, abrindo aspas aqui, os profissionais que buscarem e fizer um feijão com arroz bem feito, o cara vai ser o cara que vai se diferenciar. Porque cada vez mais vai ter esse público entrando no mercado, que é o cara que não quer se desgastar, o cara que não quer perder 30 minutos do almoço, o cara que não quer deixar de, exemplo, sair, tomar alguma coisa com um amigo para ficar em casa estudando um livro, estudando um conteúdo. Esquece. Não quer. Acho que a gente perde muito isso como mercado de trabalho em relação a isso. E é uma preocupação para as próximas gerações. Exato. Legal, bacana. Interessante, cara, legal. E me conta um pouco mais assim também, cara, você comentou, né, sobre objetivos e sonhos. Para onde que o Renato tá olhando? Isso é legal. Eu gosto de falar bastante na parte de feedbacks disso, e eu gosto muito de engajar, assim. Eu tenho... É o que me deixa muito feliz como profissional, é de conseguir dar os caminhos para várias pessoas traçar a trajetória e mostrar para a pessoa que ela pode mais. Legal. Eu acho que hoje é uma parte que eu vejo bastante acontecer. Às vezes, você como gestor enxerga um potencial maior do que a pessoa se vê. Já tive a oportunidade de chegar para um vendedor e falar, cara, tu já pensou em ser um executivo, que é um próximo cargo dentro da hierarquia?
Falou, não, Renato, não, executivo é isso, pô, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer... Mas, cara, tu já percebeu que tu já faz isso? Daí o cara para pra pensar assim, É mesmo. poxa, Mas conectando os pontos, foi o que fizeram com você. foi, Lá no McDonald's. exatamente. Não é que você tava lá, você pode ser gerente. Como assim? Como assim? É um me deu reflexo um estralo. Então, você tá... Olha que interessante, você tá replicando. replicando isso a vida inteira. Replicando a vida inteira. Que legal. Então, eu tive a oportunidade, tanto aqui quanto nas outras operações que eu tive a oportunidade de trabalhar, de desenvolver e mostrar para várias pessoas que eles poderiam mais e que eles podem mais. Então, é algo que me anima no meu dia a dia desenvolver pessoas assim, porque a minha trajetória, ela traz muito disso, né? Do desenvolvimento e de ter líderes que me ajudaram, como eu citei aqui. Pô, eu quero ser esse líder que esse cara chegue numa posição e fala, pô, eu tive líderes bons que me ajudaram. Então, é um desafio que eu trago muito para mim. Hoje o Renato gosta de separar nessa parte de objetivo e sonho, né? Porque o sonho, ele é um futuro objetivo. Eu gosto de olhar dessa forma, assim, de pensar. Então, o objetivo é aquilo que é mensurável, aquilo que tu tem um plano, aquilo que tem um desenho, um time para chegar. Hoje, meu objetivo é ser diretor da companhia, então eu tenho mais 2 passos para chegar ainda. Se eu for uma transição de carreira vertical, também eu ouvi você falando no último podcast sobre vários formatos de transição, também já tive uma conversa bem parecida com a minha HRBP. Ai, que legal. E a companhia também dá essa liberdade de transições laterais, transições verticais, de área. Eu não vou saber os nomes, Y, W, isso eu sempre me confundo, mas eu conheço um pouquinho. Então, hoje tem esse objetivo de diretor e o que eu preciso fazer para traçar lá o meu Vertical, comercial. Né? Vertical no comercial. Mas, de novo, tem várias outras funções que podem ser lateral para chegar na mesma função ou ir para outros meios. Eu sou formado em marketing, gosto bastante. Legal. A gente acaba aplicando no dia a dia com sim. vendas bastante também. Ai, que legal. Mas o marketing, ele te dá essa visão mais ampla de mercado e skills mais amplas que eu gosto de pensar dessa forma também. Legal. Então, hoje, o objetivo do Renato é ser diretor da companhia e o sonho é ser CEO. Por que não, né? Claro. Ah, Por que legal, não? Por que não ser CEO? De novo, é um sonho porque eu ainda não sei o que eu preciso como é que eu vou chegar lá. Mas ele, em algum momento, ele vai virar o objetivo. Na hora que eu tiver esse objetivo concluído de diretor, o CEO vai ser o próximo objetivo e a gente vai buscar, de novo, as skills, entender, fazer... O básico a gente vai fazer, claro, com uma régua muito mais alta de nível, mas é um amadurecimento que vai ser meu também. Exato. E aí, a mentalidade vai crescendo também, né? Mentalidade, forma de É o que você tá buscando, né? agilidade. Então, é algo que a gente vai se desenvolvendo. Parabéns, legal. Acho que é... Bacana. Então, faltam 2 passos, então é isso? É o Hoje, o segundo. É o segundo passo. Se eu for no formato vertical, eu já tô como gerente de vendas. Aham. Teria a cadeira de gerente regional de vendas, que é onde eu cuido mais geral. E o próximo, sim, diretor. Diretor. 2 passos. Diretor regional. Diretor daí da região, é isso. Regional também. Legal, acho que você Legal. vai conseguir, sim. Trabalhando com pessoas assim um pouco mais jovens, né? 25, 26, eu percebi que o pessoal não tem essa sagacidade que a gente tem de sonhar, de querer alguma coisa pra carreira. Às vezes eles não sabem o que eles querem pra daqui 6 meses, tá? Eu acho isso muito curioso, porque quando eu pergunto pra eles, qual que é o seu sonho? O que você quer pra sua carreira daqui 6 meses? Muitos deles não sabem responder. Eles não sabem o que eles querem, eles não, às vezes, simplesmente não sabem nada. Que dica você daria para despertar esses desejos de objetivos e sonhos nesse pessoal? Busca o que te faz bem. Eu acho que é o que eu mais diria, assim. Porque se tu vai fazer algo que te motiva, tu acorda no outro dia falando, caramba, eu vou fazer isso e eu curto pra caramba fazer isso e ainda eu tô sendo remunerado. Olha só que incrível. É uma forma que eu gosto de olhar pra esse negócio. Então, poxa, tu já tá ali. Tu já te sente bem. Poxa, será que se tu olhar... Só que, de novo, daí precisa ter uma conexão, precisa entender. E acho que tem que ter essa parte do gestor, de instigar, também de mostrar as oportunidades. Hoje a companhia, ela instiga a gente muito a olhar para diversas oportunidades. Então, a gente sabe que nem todas as empresas são assim, infelizmente. Então, dica que eu diria para essas pessoas, cara, busquem essas oportunidades e entendam aonde dá para tu chegar num próximo passo e busca que é a tua zona de conforto. O pessoal fala para sair da zona de conforto, eu achei isso meio contraditório, eu diria. Pô, se tu faz bem a tua zona de conforto, ok, utiliza ela, mas vai subir no nível dela.
Exemplo, cara, minha zona de conforto é em vendas, é falar com pessoas, é falar com o público, é desenvolver, é dar feedback. Onde Poxa, eu você tô fica aqui, mas eu vou subindo, é onde que eu me sinto bem, eu acordo motivado. Mesmo sabendo de todos os desafios, Sim. vai ter alguém que vai me ligar que não tá feliz naquele dia porque aconteceu alguma coisa no pessoal. É Vai só ter que- bucha, velho. Vai ter aquele cliente. A gente gosta. Vai ter É aquele cliente que vai te ligar também, tá? bravo, chateado com alguma negociação e tá tudo bem. É o De novo, business. aquele mundo perfeito não vai existir. Cabe pra ti tu aceitar isso e tu acordar sabendo que vai ter esse desafio, mas tu tá fazendo o que tu gosta, ou tu acordar pé da vida e falar, poxa, se aquele cara vai me ligar hoje, meu Deus do céu. Já se sabota, né? O cara já amanhece de manhã já se puxando pra baixo. Aí não vai. O dia vai ser ruim. Não vai. O dia vai ser ruim. Pensamento negativo atraindo coisa negativa. Nossa, demais. Eu acredito muito nisso em energia. Que massa. Esse- Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo. E me conta sobre o... Agora, uma pergunta mais, assim, pessoal. Qual foi o principal desafio que o Renato teve em toda a sua vida? Não profissional, tá? Só pessoal. O maior é que você teve e como que você transpôs esse desafio? Essa parte é legal, porque já me fizeram essa pergunta e me desafiaram muito. Eu vou só abrir um parênteses aqui, vou fugir um pouquinho, mas já volto, tá? Quando uma diretora me fez essa pergunta, dentro da companhia, eu falei, meu maior desafio foi virar gerente de vendas. Porque antes de eu virar gerente de vendas, daí eu quero também depois, talvez, voltar nesse assunto, Edson, que é a parte de como é que tu aceita uma frustração. Antes de eu virar gerente de vendas, eu recebi 5 nãos Na companhia. na companhia. Tá. Mas em nenhum momento eu desisti porque era meu objetivo. Eu sabia que eu iria chegar. 5 em quanto tempo? Em um ano. Em um ano. Em um ano. Eu participei de 5 processos para cargo de gerente de vendas. Em um ano eu recebi 5 nãos. Outra pessoa já teria saído e ir para outro lugar. Com certeza. Provavelmente. Talvez sim. Mas, de novo, o objetivo, tá fazendo o que claro. gosta, acreditar na companhia, acreditar naquilo. E eu falei para ela que foi isso. Ela falou, Renato, com certeza não foi. Como assim não foi? Eu tô te falando que foi. Pô, recebi 5 não, tal. Daí me fez muito refletir. E até conversei com a minha esposa sobre isso, foi legal. A gente, naquele começo de namoro, uma loucura, tá? Ela vai brigar comigo depois. 5 meses de namoro, ela falou, vamos comprar uma casa para investir? E eu caí no golpe. Eu falei, vamos comprar uma casa com 5 meses de namoro para investir. Compramos uma casa na planta. Fica pronta em um ano e meio, se eu não me engano. A casa ficou pronta. Poxa, mas a gente vai deixar aqui a casa parada, a casa é nova, a gente vai alugar para um terceiro. Vamos se mudar, né? Então ela já tinha tudo desenhado, só eu que não sabia. Mas tudo bem, se mudamos para casa, fomos morar junto. Só que daí começam os desafios numa vida de casado, contas, responsabilidades. A gente montou a casa, móveis sob medida, da forma que a gente gostaria e tal. Na época eu era vendedor na Vompar, antiga Coca-Cola. E eu falei, nunca tive preguiça de trabalhar, sempre gostei muito de me desafiar. Só que chegou um momento que a gente viu, eu vou ter que buscar algo de diferente. Então foi um momento que eu fui fazer uma renda extra como garçom. E eu trabalhei 1 ano da minha vida, e é algo que eu me orgulho bastante, porque eu sei que não foi nem... Foi muito difícil, foi um ano complicado na minha carreira, onde eu estava numa cadeira de grandes contas, que se eu não entregasse minhas metas, a operação não bateria meta. Então eu estava com uma responsabilidade bem, bem importante na minha mão, mas ao mesmo tempo tinha essa questão particular. Então, eu saía da companhia às 18 horas, às 18h15, 18h30 eu começava nessa lanchonete como garçom, e eu ia até meia-noite, 1h. Isso todo dia, durante 1 ano. Nossa, puxado. Então, foi algo que eu me orgulho demais. Sim. Foi uma época super desafiadora. Eu e minha esposa só se víamos no domingo. Nossa. Então, foi uma parte de companheirismo e de entendimento que era necessário. Não era porque eu estava gostando, pelo contrário. Extremamente cansado todo dia. Eu acordava todo dia parecendo que eu não tinha dormido. Então, Aquela deitada e... não, volta, né? tipo isso, dormindo em média 4, 3 horas por noite durante 1 ano. Então, algo que hoje eu vejo isso foi lá em... Eu sou ruim de tempo, tá, gente? Foi lá em 2012, talvez, 2013. 2013 para 14, se eu não me engano. Então, foi algo que mostrou o quanto que eu posso me desafiar, porque eu consegui não deixar cair aquela performance que eu tinha me responsabilizado de entregar.
mas o quanto que eu me desgastei, assim, durante esse ano. Então, eu trago como um principal desafio, mas também quero linkar um pouco do que a gente estava conversando aqui, né, hoje. Quantas pessoas se desafiariam? E eu sei que tem muita gente que faz isso hoje em dia, faz renda extra. Eu tenho vendedores que fazem renda extra e eu brigo com eles, inclusive. Falo, cara, por que você não busca alternativas de ganhar essa renda extra aqui dentro? Tento demonstrar os energia num caminhos. lugar só, né? Foca a tua energia aqui, tu consegue aumentar a tua renda, X%. Eu trago isso, mas ainda existe, cara, que sai de lá e vai fazer um Uber até de noite. Porque ele tem esses compromissos, mas eu super respeito. Sim. Porque foi algo que eu precisei fazer lá atrás. Não me fez bem no final das contas, mas conquistei tudo que eu tinha planejado dentro daquele momento de recém, entre aspas, casados, morando junto. E deu certo, né? Porque a gente tá aqui e deu tudo certo. Mas foi uma fase que eu me orgulho bastante, assim. Legal. Muito bom. Muito bom. Qual ponto que você falou que ia voltar um pouquinho? Quase agora? Você falou, depois a gente volta nesse ponto aqui. Você falou qual foi? Me fugiu. Não anotando crescimento de carreira, uma coisa assim. Senão, Eu acho que talvez dos nãos... acho que dos nãos que você já levou, que te fortaleceram, uma coisa assim. Pode ter sido. Eu falei dessa parte também, que é um pouco do que a Nicole comentou. De resiliência e aprender com os nãos, assim. Foi um ano que eu me desafiei. Eu falei, esse ano eu vou virar gerente de vendas dentro da companhia. Então, a companhia dá muito essa liberdade e essa mobilidade que eu tenho, que é nacional. Então, eu posso me mudar a qualquer momento e tá tudo bem. Isso é bem legal. Então, eu participei de vagas em Cascavel, participei de vagas em Joinville, Criciúma. Então esses nãos foram em regiões... Diferentes, tá? Diferentes, para posições de gerente em regiões diferentes. Mas onde que eu tive que me desafiar e apresentar e aprender um de cada vez. E isso é muito legal, que eu tive gestores que me disseram esse não de uma forma muito direta, que é aquele negócio, né? Que às vezes o pessoal dá um rodeio e tu sai do negócio, cara, mas o que eu preciso melhorar mesmo? Eu recebi feedback muito transparente. Falei, cara, tu não vai porque tem um cara lá que já mora na cidade e eu não quero fazer te mudar agora, fazer tu se mudar. O cara já tá lá, tá preparado. Cara, não foi a minha performance, não foi a minha apresentação. Cara, você foi fantástico, foi tudo bem. Mas dentro das possibilidades que nós tínhamos aqui, a gente levou o cara. E tá tudo bem, claro. Você fica chateado, eu brinco, né? Quando eu falo sobre isso, as pessoas me perguntam, tá, mas Renato, mas você não fica nem um pouco chateado? Eu falei, cara, eu passo um dia que ninguém me olha, porque eu fico bem chateado. Mas, cara, passou um dia, no segundo eu vou amadurecer, eu vou entender o feedback e bola pra frente. Tudo bem. De novo, é meu objetivo, ninguém vai me atrapalhar. Exato, porque sua visão estava muito clara onde você queria chegar, assim como está agora de novo para o próximo, né? Talvez vários não você vai receber de novo. Podem acontecer e faz parte do negócio. E tá tudo bem. Exato. Legal, cara, legal. legal. Algum livro que mudou sua vida, assim? Sua perspectiva, seja um livro técnico ou não técnico, biografia, qualquer livro. Então, eu já fui de ler mais, é algo que eu me cobro, inclusive, no meu tempo. Mas tem alguns que é o de liderar pessoas, meu Deus do céu. Esqueci o nome do livro. Não. Pode falar. Não, eu pensei em outro. Não é como liderar pessoas. É Stephen Robbins, o autor, se eu não me engano. Como ser líder e liderar pessoas, é alguma coisa assim. É um livro que me chamou a atenção nesse meu aprendizado de liderança, que me trouxe várias skills, assim, de postura, de alinhamento, fala muito de feedback nesse livro, inclusive, de performance, de como medir performance, de ter esse entendimento. De, poxa, às vezes o cara não tá entregando performance por N indicadores, né? Porque o cara não quer. Então, é um livro que me marcou, assim, faz bastante tempo no meu começo de trajetória de liderança. Hoje eu me atualizo mais no dia a dia. Eu gosto muito de estar atualizado nas mídias digitais, acabo acompanhando. Então, podcast, seja... Podcast hoje, ele é muito rápido, né? Então, faz consumo e tal. Tu vem com denso também, né? Denso. Assim como tá sendo aqui hoje, né? Então é algo que me chama bastante atenção, assim, porque eu tenho uma facilidade de aprender muito rápido. Eu acho que isso é uma fortaleza minha. Então, eu peguei aquilo, eu ouvi aquilo no feedback, no feedback não, no podcast. No de vocês, até recente, né? O projeto recente. Eu sempre tento olhar, pelo menos os cortes lá de média de 6 minutos, eu assisto. Cara, o que eu posso tirar daqui? O que eu posso agregar para mim? Então, eu gosto de me desenvolver, e que tem vários outros que eu gosto de olhar um pouquinho. Sou meio fissurado nesse negócio de carreira, de aprendizado. Acho que, de novo, o copo ele tá vazio. A gente precisa ir enchendo ele com conhecimento. Eu gosto de olhar dessa forma. Última perguntinha aqui. Como é que é o dia a dia do Renato?
rotina do Renato ali. Você é o tipo que acorda às 5 horas da manhã? Ou não necessariamente, dorme tarde? Como é que é o seu dia a dia? Como é que é a sua rotina? Vai pra academia? Quais são os seus hobbies, final de semana? Como é que é a sua vida ali? Legal. Eu gosto de falar que eu sou matutino, né? Eu acordo cedo, geralmente 6 horas, é meu horário, com despertador ou sem, eu acabo acordando. Eu sou aquele cara que sou o primeiro a chegar na empresa. Pessoal, por que tu chega tão cedo? Cara, eu falei, eu já acordo disposto, com vontade de fazer e com um planejamento já muito alinhado das demandas do dia a dia. Então, sou esse cara matutino que sou muito mais produtivo de manhã. Durante o dia a gente acaba, dependendo do dia específico, seja uma agenda mais interna ou seja uma agenda mais externa, visitando o cliente. Meu dia geralmente acaba às 18 horas e aqui eu acho que é uma dica importante que eu posso dar nesse momento. Rotina de trabalho alinhada. Em relação até à produtividade, né? A produtividade não é tu trabalhar uma quantidade maior de tempo, é tu ser produtivo durante o que tu se determinou a fazer. Então, seguir hoje uma agenda que me ajuda muito a ser muito fiel à agenda que eu desenhei durante o dia. A técnicas dos 5 minutos, que é, se isso vai me levar menos de 5 minutos, eu dou uma pausa no que eu tô fazendo, faço aquilo ali, tiro da frente e sigo algo mais complexo. Acho que isso é legal de trazer também. Então, já teve momentos que o Renato, para se desafiar em relação à produtividade, o Renato estendia até as 8 horas. Falei, caramba, mas eu fiz essa reflexão de, mas peraí, eu tenho essa oportunidade de tempo aqui que eu tô meio ocioso, que eu me desvirtuei do que eu tinha me planejado. Então, hoje eu consigo terminar meu dia no máximo 18h30, algo que eu me desafio bastante. Geralmente, 7h30, 19h30 eu vou pra academia. Eu brinco, até vai um amigo meu, a gente vai mais para conversar do que treinar, mas ajuda mais a mente do que o corpo, mas é bem importante pro nosso dia a dia. Volto para casa, gosto de dormir cedo. Eu brinco que sou meio velho em relação a isso. Então, lá 9h30, 10 horas, 10h30, no máximo, eu tô dormindo. Também durmo bem. O pessoal pergunta, Renato, você dorme bem? Porque eu sou meio acelerado, assim. Cara, eu durmo super bem. Porque eu consigo gastar minha energia bem durante o dia, assim. Aí deita, pra dormir bem de noite. E acorda bem. Claro, tem as exceções, né? Aquele mês um pouquinho mais difícil, que tu tá num projeto mais desafiador, então a tua mente acaba não desligando em alguns momentos. Mas, no geral, uma rotina bem organizada, nada de diferente também. Legal. Mas funcional, eu diria. Que legal. Pessoal, estamos chegando ao final aqui. Muito legal, vários aprendizados, cara. Muito bom, excelente, tá? Parabéns aí, muito legal, né, Nicole? Vários aprendizados aí. Cara, tem aquela câmera ali, se você quiser dar um último recado aí pro pessoal, o que você deixaria de mensagem, enfim, o momento é seu. O pessoal, os contatos aí do Renato, o LinkedIn dele, enfim, vai estar aqui na descrição, tá? Quem quiser, pode ser o LinkedIn, de repente? Pode O LinkedIn dele tá aqui embaixo aqui. Pra você entrar em contato se precisar ali, mandar uma mensagem, um direct, fala que assistiu o podcast, tá? Renata, é com você aí, se você quiser deixar uma última mensagem, uma dica, alguma coisa, sei lá, o que vier aí, pode compartilhar com o pessoal. Vou lá. Pessoal, acreditem no seu potencial. Acho que é a principal dica que eu posso trazer nesse momento, mas entenda o caminho para essa tua trajetória que tu quer buscar. Tu tem potencial, tu acreditou, tu entendeu que tu pode se desafiar. Qualquer pessoa que tenha vontade de espírito, esteja disposto a enfrentar os desafios que vai ter à frente, e vão ter grandes desafios, vão conseguir. Procurem gestores, procurem as conexões que vocês vão ter durante a vida de vocês. Mas, de novo, aquela paixão e aquele objetivo lá na frente, mensurável, é o que vai te movimentar. E siga ele que vai dar certo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Legal. É isso que eu poderia. Show de bola. Cara, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado. Aqui foi excelente. Já fica o convite para voltar novamente aí, tá? Fazer uma segunda rodada. Tenho certeza que o pessoal gostou. Pessoal, ó, mais um episódio aí entregue. Obrigado, Nicole, também. Mais uma vez, tamo junto aí, né? Deixa o like aí no vídeo. Ou tá assistindo no Spotify também. Coloca lá 5 estrelas lá pra gente. Pega esse link, compartilha com seus amigos. Compartilha no grupo no WhatsApp. Compartilha com todo mundo aí. Compartilha com a sua mãe. Com a sua mãe também, que tem a mãe... inclusive, damos um abraço aqui pra dona Diva, a mãe da Nicole, que ela é super, hiper engajada aqui com a gente. Ela sempre comenta. Ela abriu uma conta, inclusive, no Kawaii, né? Pra publicar a gente também, etc. Então, dona Diva, um abraço pra você. Muito, muito legal. Muito obrigado pelo engajamento. Faça como a dona Diva, então. Comenta, curte e distribua por aí, porque ajuda bastante a gente. Disso, hein? E ajuda o Brasil como um todo também, beleza? Cara, obrigado mais uma vez e tamo junto aí. E até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.